14 jogadores até o momento formam o elenco do ABC, que trabalha para concluir todas as contratações e iniciar a preparação para o estadual. Enquanto isso, os atletas já fazem um trabalho de preparação física. Confira a reportagem de Ilona Souza, que esteve ontem no CT do clube. Parte do elenco do ABC se apresentou ontem no Centro de Treinamento Alberi Ferreira de Matos, com duas novidades: o zagueiro Alexandre, vindo do time do Alecrim, e o jogador Breno, do Santa Cruz, considerado o melhor lateral direito do campeonato estadual passado. O zagueiro René está de volta, depois de uma temporada também no Santa Cruz, e os atacantes presentes no treino foram os que defenderam a camisa alvinegra na Série B: João Paulo, Gabriel e Ivan. O time, que se reapresentou na segunda-feira, agora passa pela fase de recondicionamento. 11 dias de treino físico e 18 na parte tática e técnica. Neste período, o Comando Alvinegro pretende realizar 4 jogos-treino e a previsão é que até o dia 4 de janeiro o elenco esteja todo formado. A nova formação do time, composta por jovens talentos da casa e outros mais experientes, agrada ao torcedor Cesimar Araújo. Colocando a categoria de base junto, eu acho que está começando bem o ABC dessa forma. Eu acho que é melhor do que a gente trazer esses jogadores de fora que vêm aqui só querer comer o dinheiro do ABC e depois vai embora. Carlos Augusto acredita no potencial do Alvinegro diante dessa nova temporada e espera por bons resultados. O ABC é muito grande, a gente pensa que começa a estar acabado, mas não está. E eu tenho muita fé que a meninada aí junta com mais alguém, eu creio que vai dar certo. Vamos ver o que vai dar. E para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho inicial aí do ABC para o Campeonato Estadual para o ano de 2010, a gente conversa com Didi Duarte, técnico da equipe. Didi, bom dia, boa tarde, quase já. Como é que está esse trabalho árduo, né, no início? Bom dia. A gente está comentando que o trabalho que a gente sempre quer, que o treinador, é que antecede, digamos, 2 meses. Não é possível hoje você fazer isso no futebol brasileiro. Mas eu acho que a gente já está tendo uma grande noção do que é o futebol a nível de atleta, né? Que você sabe muito bem que hoje a dificuldade é muito grande. Todos nós sabemos disso aí, até porque o Campeonato Paulista nos tira os grandes jogadores já renomados e de uma qualidade que a gente acredita, traz para cá e dá certo. Então a gente tem que fazer numa velocidade maior com aqueles jogadores que aqui tiveram e que jogaram e se deram bem nos clubes, para a gente pelo menos ter uma espinha ou uma base para começar o campeonato, né? Que foi a contratação de alguns jogadores, como o Alexandre, né? Como o Breno, e a volta de René, que é zagueiro. E aí sim, a gente trabalhar em cima de 6 jogadores que venham para cá e realmente ajudem essa base a transferir para dentro de campo um time de competição que a gente precisa ter. É evidente que a demora está sendo feita, até porque para não cometer determinadas situações de trazer muito atleta e não ter um rendimento satisfatório, né? E quanto a isso, o Flávio, o Rui e o Poti, a gente está reunido o dia inteiro, né? Tanto é que às vezes nem almoço mais em casa, né? Se chegar em casa ainda à noite, ainda tem telefonema que você atende, mas isso tudo é um sacrifício inicial, né? Posteriormente a gente terá um pouco mais de tranquilidade. Mas enquanto não chega mesmo o plantel, difícil. Hoje você tem 14, né? Você precisa de quantos jogadores para começar o estadual? Rapaz, no estadual como esse, jogando de quarta e domingo, tu tem que ter no mínimo 28 jogadores. Eu gostaria de trabalhar com 30, né? É claro que já somando os jogadores da base, né? Já somando com esses 8 jogadores que a gente tinha da formação, da qual eu considero 3 jogadores já com condições de estar atuando, né? Os outros vai ser a média de 8 jogadores da base que você vai trabalhar? 8. Tem 2 que estão indo para Taça São Paulo, Copa São Paulo, né? Que é o Edson e o Rodrigo, com meia, que a gente está tentando. Hoje em dia meia está difícil, rapaz. É muito difícil, Itamar. Que boa qualidade. Os meias não deveria estar difícil no Brasil isso, né? Mas por que os meias desapareceram? Itamar, eu tenho colocado assim, depois que eu fui para o Atlético Paranaense, eu gostaria de refazer exatamente essa situação. Todos os treinadores da Série A reclamavam que as bases não estavam formando laterais, estavam formando só ala. Em consequência disso, pegaram os jogadores armadores, que tinha muito armador no Brasil, e começou a botar do lado do campo. Porque antigamente, quando você fazia ala, ele só fazia uma paralela, só indo ao fundo do campo, ele não vinha para dentro. Quando começaram a colocar para dentro, porque tinha sempre jogando no 4-4-2, tem 4 no meio campo e tinha 3 no 3-5-2, ficava desvantagem. Então começaram a vir para dentro. E aí o que aconteceu? O jogador deixou de ser lateral e deixou de ser meia. E aí, usando mais os meias, acabou-se a criação e o frontal. Eu não sou contra 3-5-2, não sou contra
4-3-6-1. A tendência normal do futebol é que você transfira hoje naquele antigo 4-3-3, só que não é ponteiro e nem a esquerda nem direito, são jogadores atacantes, que voltam na ajuda de marcação e em compensação chegam em velocidade lá na frente. É maneiras de você jogar, ou 2-24, não é aquele mais 4-2-2-2, não dá mais, né? Então hoje você faz essas duas linhas de 4, eu pelo menos não vou deixar de jogar não, se tiver que jogar no 3-5-2, tem jogador para fazer isso também, com 2 alas e tal, entendeu? Mas hoje tu tem que ter referência, um atacante bom, um atacante com altura. Eu sou fã do Júnior Negão. Se eu pudesse trazê-lo... Júnior Negão foi contratado pelo Figueirense junto com o Marcelo Nicásio. Pois é, pra você ver como é que é, né? Ele realmente é um jogador de referência. É que muitas vezes o ABC, o torcedor, não tinha tido paciência com o Negão. Eu, no início, eu vi o Júnior Negão e digo, nossa... Sem contar que não só o torcedor não teve paciência, como escalaram ele errado em algumas vezes. A posição que ele foi colocado em campo por alguns treinadores não era a posição correta. E eu dizia a Júnior, quando estava lá com ele, Júnior, fica mais próximo da área, Júnior. Porque a dificuldade de tu vir no campo, meio campo, buscar, que não é o teu ramo, não é mesmo, é de você receber perto e girar. Ele tem um giro fantástico, ele. É muito bom ele. E os atacantes hoje de área não querem ficar de costa pro gol. Mas hoje é que é o bom, rapaz. Você faz ali com uma parede, quem vem de trás, ele mesmo pode sugerir para ele mesmo fazer o giro. Ele vira tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. E outro atacante bom que passou aqui pelo futebol Potiguar, o Lúcio, né? Ele foi contratado para um time da Coreia do Sul. Está indo para a Coreia ganhar dinheiro. Mas espero que ele se dê bem lá e também espero que ele melhore a cabeça dele e deixe de fazer besteira, porque ele tem um grande futebol. Um pouquinho no final, lá, né? Eu acho que lá, inclusive, vai ser muito bom para ele, porque ele vai estar longe das pessoas que fazem as coisas erradas aqui. Enfim, Didi, você tem hoje 14 jogadores. Quais são as posições que vocês estão trabalhando para trazer atletas? Pelo menos eu pedi a Flávia, a gente está no mesmo padrão com o Poti, né, e o Rui, de que nós tínhamos que ter uma espinha ali, né? Que no caso vocês sabem o que é: goleiro, homens de defesa do miolo e os jogadores 2 de meio campo e um atacante, né? De referência mesmo. Esses jogadores a gente tem que tentar trazê-los já assumindo uma postura de que vem para ser titular. Esses são os jogadores que a gente mais precisa hoje. Didi, em relação à média de idade desse seu grupo, você espera que seja... Vai ser baixo, a não ser pelos esses 4 ou 5 jogadores que provavelmente devem ter acima de 25 anos. Isso não quer dizer que com 24 ou 23 não assume a titularidade. Você tem mais ou menos uma espinha ou um desejo de fazer um grupo assim, com experiência e os garotos. Eu te perguntei isso porque a gente sabe como é que vai ser a pressão no ABC. Então, assim, com esses garotos, a pessoa tem que ter um cuidado maior, um trabalho maior, uma paciência maior. Eu estive conversando com eles hoje o seguinte, que na verdade, eu me incluo sobre esses que adotam uma medida de aproveitar o jogador da casa, né? Agora, eu sempre digo a eles, depende de vocês. A qualidade, não adianta eu dizer que eu vou ajudar, mas se não demonstrarem isso dentro de campo, então eles têm que demonstrar. É a vontade, é a chance e a oportunidade que eles estão tendo, porque vai ser exigido, eu vou exigir. Eu até estava hoje brincando com eles, eu não posso ver jogador parado em campo. Se tiver parado, vai comer. Vai comer grama, porque não dá, o futebol hoje não te dá essa permissão de tu colocar a mão na cintura. É tão dinâmico hoje. Aí a gente fica falando, os craques do passado. Eu não sei se eu ia conseguir jogar hoje pela velocidade que tá, entendeu? Eu não sou daquele cara que fico me lembrando da minha época e dizendo Não, minha época era diferente. A época de qualquer um outro jogador, né? Eu não posso ser igual a Gerson, dizer que na minha época... O Gerson tem muito disso aí. É como eu quando estou comentando. Comentar é uma coisa, tá lá dentro é outra. Outra, né? Com certeza.